A paz do Senhor, meus irmãos, mais um dia, sétimo dia, o 7 é o dia, é o número da perfeição, né? Estamos aqui, ó, com aquele que é perfeito, né? O sacerdócio, né? Ao qual vamos falar, o sacerdócio de Jesus, que veio de Melquisedeque, o sacerdote. Vamos estar lendo o capítulo 7 de Hebreus. Já peço aí a cada um, curta, comenta, compartilha, me ajuda a divulgar esse vídeo, essa campanha de Hebreus, para que outras pessoas, né, venham a receber também, né, estas orações, essa leitura, esta palavra, e que Deus abençoe a todos nós, amém? A epígrafe diz Melquisedeque, o sacerdote. Vamos ler? Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, né? Eu falei aqui no vídeo anterior aí, né, sobre o rei de Salém, que quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Embora este seja descendente de Abraão, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Temos uma segunda epígrafe, né? O sacerdócio eterno de Jesus. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que, em sua vigência, o povo recebeu a lei, porque havia ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizia estas coisas pertencia a outra tribo, do qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada
porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Isto não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. E de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumo sacerdote a homem que tem fraquezas, mas o juramento que veio depois de Levi constitui o Filho perfeito para sempre. Amém, meus irmãos? Esta palavra, ela nos traz, né, grande significado, que vai trazer lá atrás, lá primeiro, dizendo que Abraão, né, ainda não tinha gerado Levi, a qual Deus constituiu sacerdote, né? Mas mesmo assim Abraão devolveu lá o dízimo, ou pagou o dízimo para Melquisedeque, sacerdote de Salém, né? Sabemos ali que ele teve aqueles despojos de guerra ali e deu 10% de tudo que ele alcançou ali para o sacerdote. Tem algumas leituras, né, mais aprofundadas que nós lemos aí, que fala, né, que a cidade que se tem sacerdote, né, deve se entregar os dízimos, né, a eles. Nos dias de hoje, né, quem recebe aí dízimos são os líderes da igreja, os pastores, né, que tem aí o ofício, né, de arrecadar esses valores de forma a manter a obra de Deus, né, a casa do Senhor, né, ali pagando contas do estabelecimento, né, ou da igreja, contas de luz, de água e outras coisas mais, né, que são dívidas que a casa, né, tem mensalmente, anualmente, mas isso aí é uma conversa para uma outra explicação, mas o assunto aqui está falando do sacerdócio. E o que tenho a trazer sobre o sacerdócio? Os filhos, né, de Abraão, lá depois Isaac, Jacó, e Jacó lá, a tribo de Levi, que foi levantado como os sacerdotes, né, da tribo de Levi, que estavam ali para arrecadar os dízimos do povo, de seus irmãos, como está na leitura. Está dizendo que esses homens morrem, né? E não era necessário se levantar outro, mas acabou, né, que Deus o aprove levantar um sacerdote, né? O sacerdote Jesus, sacerdote supremo, né? Um sacerdote que viesse trazer, né, uma lei, né, como diz ali, né, pois quando o sumo sacerdote é trocado, também constitui, né,
Ó, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre, falando que o sacerdócio de Jesus segundo Melquisedeque, que não tem início nem fim, e como está escrito aí, seria um sacerdote eterno. E quando Jesus trouxe esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, houve-se ali a mudança de lei. Qual é a lei que está se falando? Né? Vem um novo testamento no sangue de Cristo. Né? Mas para ele se tornar sacerdote para sempre, ele não poderia morrer. Tanto que Jesus ele foi sim morto para que se cumprisse, né, a palavra de Deus a ponto do seu sangue, né, ser jorrado, porque o testamento de um homem só pode ter valia depois que esse homem morre, como foi lido aí na leitura anterior. E quando Jesus morre, o testamento que ele deixou no sangue dele se torna válido. Mas como ele é sumo sacerdote supremo, né? Ele voltou, né? Ressuscitou, então ele tornou o Novo Testamento válido pela tua morte e ressuscitou como sacerdote supremo, filho de Deus, com todo o poder e glória, né? Constituindo a lei do seu sacerdócio, ao qual ele nos ensinou em todos os evangelhos e como andar segundo a lei do Senhor. É um pouquinho complicado, mas, né, conforme a gente vai estudando, a gente vai aí granjeando um pouquinho dessa sabedoria, sabendo, né, que nós estamos sobre o sacerdócio de Jesus, que é o cabeça da igreja, né, ao qual está aí guardando, né, todas as igrejas. É bem certo que algumas igrejas fogem da linha um pouquinho ou muito, né? Mas a palavra de Deus vai falar que ele vai cobrar no momento certo, né? Como diz, ai de vós, escribas e fariseus, ou como diz, né, ai dos pastores que espalham minhas ovelhas, como está lá em Ezequiel, e muitas outras palavras que fala daquele que não faz a obra de Deus, né, perfeitamente, mas faz relaxadamente. Então Deus vai cobrar. Né? Então nós estamos aí segundo, né, a ordem do sacerdócio de Jesus, tá bom? E estamos aí vivendo a lei do Novo Testamento, que não é bem uma lei, é a graça. O Novo Testamento de Jesus veio trazer a graça para nós, ao qual nós vivemos hoje pela graça, sabendo também, irmãos, que a graça, ela não é assim tão boazinha como se diz, não. Ah, a lei é imperfeita, a lei, ninguém consegue viver pela lei, mas a graça de Jesus Cristo vai dizer muito mais sobre a lei. Por exemplo, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 5 em diante ali, que ele vai dizer, né, não diz os antigos, né, o que é os antigos? A lei, olho por olho, dente por dente. Na graça, vai dizer que aquele que se revoltar ou que se irá contra o seu irmão já é réu, já, entendeu? Então fica mais pesado. Por exemplo, também vai dizer, não adulterarás, né? Na graça, está dizendo que se você olhar para uma mulher com um pensamento impuro, você já adulterou com ela. Então, na lei, você tinha que praticar. Na graça, só em você pensar, meditar, olhar, cobiçar, você já está adulterando. Então, toma cuidado aí com essas colocações, para que nós venhamos a ter um entendimento perfeito aí do testamento que Jesus nos deixou segundo a graça, tá bom? Tem outras colocações também, ao qual devemos estar meditando de dia e de noite para termos um crescimento espiritual, né? Assim conforme Deus tem deixado relatado na sua palavra, amém? Eu não vou me prolongar muito, hoje eu me encontro muito cansado e um pouco rouco também. Eu vou estar lendo aqui o resumo que eu preparei, tá bom? Vamos lá. Este documento apresenta, né, a Bíblia, que discute a figura de Melquisedeque como um precursor do sacerdote de Jesus.
Melquisedeque é descrito como um sacerdote eterno, sem genealogia, que abençoou Abraão e recebeu os dízimos dele, destacando a superioridade de seu sacerdócio em comparação com o sacerdócio levítico, que é considerado fraco e temporário. Olha aí. O capítulo conclui afirmando que Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é o sumo sacerdote perfeito e eterno que intercede pelos que se aproximam de Deus, né? Colocando aí que Jesus, né, lá no Antigo Testamento, na lei, haveria-se, né, que se fazer sacrifícios, né, constante pela vida do próprio sacerdote e também pela vida do povo. Mas agora, segundo a ordem, né, do sumo sacerdote Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, ele se fez a si mesmo sacrifício vivo de uma vez por todas. Foi uma vez só. Jesus se fez sacrifício, um inocente, né, derramando seu sangue, fazendo assim o último sacrifício. Então, o nosso Cordeiro Pascual é Jesus. O nosso sacrifício é Jesus, como diz a palavra. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, né? E levando, né, sobre si, levou até a morte, né, na cruz do Calvário, derramando seu sangue. E ali houve a maravilhosa salvação através, né, da morte vicária de Jesus, a qual o sangue dele nos purifica, nos renova, nos restaura, e todo aquele que aceita o sangue de Jesus, aceita o Novo Testamento no seu sangue, né? Como está escrito ali em Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, né? Que é uma leitura lida geralmente na Santa Ceia, que vai dizer, né, sobre o Novo Testamento no sangue de Jesus. Amém? Então, Jesus é o nosso último sacerdote supremo, né? Ao qual fez o último sacrifício, que foi ele mesmo, de uma vez por todas. Então, nós cristãos reconhecemos esse último sacrifício de Cristo, ao qual, né, não haverá mais sacrifícios de sangue, né? Porque a palavra fala que antigamente a purificação só vinha pelo sangue, e a nossa purificação veio como o último sacrifício de Cristo, de uma vez por todas. Apesar que na leitura anterior está falando que há alguns que ficam derramando o sangue de Cristo constantemente, porque uns, né, fica aí voltando, né, ao vômito, por exemplo. Esses que aceita Jesus e sai da presença, depois quer aceitar de novo e fica para lá e para cá, esse aí fica crucificando Jesus em todo o tempo, né? Mas nós que somos fiéis, que buscamos a graça, temos aí, né, um único sacrifício de Jesus sobre nossas vidas, que nos traz aí a paz para o descanso eterno. Amém? Tem aqui também uns pontos chaves dessa leitura. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão e recebeu dele dízimos de todos os despojos. Ele é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, e como um sacerdote que permanece para sempre, né? Por isso Jesus veio segundo o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio levítico, que depende da genealogia, é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, dado que ele abençoou aquele que tinha a promessa. Uma mudança de sacerdote implica também mudança de lei, pois Jesus, que é da tribo de Judá, não pertence ao sacerdócio levítico. Jesus apresentado como um sacerdote eterno, não feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. A nova aliança, mediada por Jesus, é considerada melhor do que a anterior, oferecendo uma esperança que leva a Deus. O sacerdócio de Jesus é perpétuo
e ele pode salvar perfeitamente todos os que aproximam de Deus, intercedendo sempre por eles. Amém? Até aqui, esta leitura, né, essas colocações sobre a palavra de Deus. Estou aqui me ajoelhando agora. Vou pegar aqui a água, que eu não sei onde eu botei a água. Tá aqui a água. Eu escondi a água aqui, peguei aqui a água, né? Mais uma vez aí você querendo orar, né, com a água para poder dar aos seus filhos, dar um pouco desta água, né, ao seu esposo, à sua esposa e a todos quanto você ter fé. Não é a água que cura, é a fé. Tiver fé, Deus vai curar aquele a quem você der a água com fé. Eu já vou beber um pouquinho que eu estou sem voz, né? E vamos estar orando logo em seguida. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nesta hora, Senhor, me coloco de joelho na tua presença, clamando a Deus pela vida daqueles que estão ouvindo esta oração, esta leitura, essas colocações da palavra, crendo que o Senhor é fiel, único, sacerdote supremo, que veio a esta terra, andou, nos deu o Novo Testamento no seu sangue, e sendo assim o último sacrifício, levando sobre si os nossos pecados, e nos fazendo assim, granjear a paz, a salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo e o aceita como único e suficiente Salvador. Crendo nestas colocações, nesta palavra, eu quero te pedir, meu Pai, em nome do teu Filho amado, abençoa este, Pai, que está ouvindo esta oração, que está comigo até este momento, abençoa minha família, abençoa meus familiares, ó Deus, entra com providência, Pai, nas causas de cada um deles. Toma, Senhor, a cada um que tem me pedido oração, meu Pai, que o Senhor possa entrar com providência na causa de cada um deles, ó Pai, em particular, esses que têm me pedido oração, mas para todos os outros também, Senhor, a qual Deus sei que precisamos, ó Pai. Quero te pedir, cura nossas enfermidades, cura nossas dores, cura, Senhor, todo o mal que há sobre nós. Toma, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Abra a porta de emprego, liberta o cativo. Visita os que estão internados, ó Pai, em hospitais, ó Deus. Pai, também, Pai, vai de encontro àquele ou aquela, a qual um de nós aqui que oramos, por um ente querido que esteja enfermo ou necessitado ou com algum problema. Quero te pedir que o Senhor entre com providência nas causas da justiça, que o Senhor abra a porta de emprego para quem precisa de emprego, que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho já, Senhor, para estarmos assim, colocando a nossa comida na mesa. Pai, mais uma vez eu quero te pedir, Senhor, uma unção poderosa, Pai, sobre todos os pastores, ó Pai, para que todos eles venham a ter, Senhor, uma fé aumentada, que venha a ter um direcionamento do alto, que o teu Espírito Santo venha ministrar no coração de cada um, para que eles venham a fazer a obra de pastor perfeitamente, conforme Jesus quer que façam, para que venhamos a ter líderes, ó Pai, que ama o seu rebanho como Cristo amou a igreja, que venha cuidar das ovelhas como Cristo cuidou de nós, porque há muitos pastores, ó Pai, que se transvestem em pele de ovelha, mas são lobos, ó Pai, que têm tragado a muitas ovelhas, ó Pai. Mas eu te peço nesta noite que aqueles que se dedicam, aqueles que se arrependem, aqueles que amam a tua palavra, possa se converter dos seus maus caminhos, ter paciência para cuidar das suas ovelhas e cuidar verdadeiramente das ovelhas que Cristo colocou na mão de cada um deles. Pai, que o Senhor entre com providência, Pai, porque muitos, Pai, têm se desviado por causa, Senhor, da mal conduta, ó Pai, dos líderes espirituais, que muito deles, ó Pai, acha que a ovelha é forte, pode andar pelas suas próprias pernas e fazer o que quiser, enquanto tem muitas ovelhas aí se afastando do aprisco do Senhor, e eu sei que Deus cobrará naquele grande dia, como está escrito
lá em Ezequiel. Ai de vós, pastores. Então, vamos orar pelos nossos pastores, para que eles venham ter sabedoria para cuidar da igreja que Deus colocou na mão de cada uma delas. Pai, vai de encontro àqueles que se encontram tristes, ó Pai, por perdas, ó Pai, na família, né? Para aqueles que tiveram perda na sua família, que o Senhor possa confortar o coração e estar nos abençoando. Pai, eis aí esta água, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, purificar esta água com o teu sangue, ó Pai, de forma, Senhor, que cada um que beber desta água venha ser curado, venha ser assim, Pai, transformado, restaurado, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, através da fé daquele que pegar na água, o Senhor está curando, transformando, restaurando, Pai. Deus abençoa, meu Pai. Abençoa a igreja a qual congrego, abençoa a congregação, ó Pai. Cada um membro, ó Pai, da matriz, da congregação, abençoa nosso bairro, abençoa o bairro da congregação, abençoa, Pai, o nosso Brasil, toma os governantes em tuas mãos, toma também em nome de Jesus Israel, ó Pai, dai-nos a paz para Israel, porque a tua palavra diz, orai por Israel, em nome de Jesus estamos aí cumprindo a tua palavra, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo quanto tem feito em minha vida e na vida dos meus irmãos, daquele que está ouvindo esta oração, crendo, Pai, crendo que o Senhor está fazendo maravilhas em nosso meio. Eu te peço, Pai, esteja no meu lar, na minha casa, Pai, guardando, ó Deus, todos nós, ó Pai, de todo mal, de toda investida maligna, de toda ação maligna, ó Pai, repreende, ó Deus, todo mal, toda enfermidade, ó Pai, para que venhamos, ó Pai, a ter, Senhor, uma vida abençoada, te buscando, orando, louvando e glorificando o teu nome. Pai, nos ajuda mais uma vez, eu te peço, ouve a oração daquele que está orando agora, Pai, e vai de encontro às necessidades de cada um, meu Pai. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Você que concorda, diga amém. Não se esqueça, curta, comenta, compartilha, para que outras pessoas venham a receber esta oração, esta campanha de Hebreus que eu estou fazendo aqui, para a honra e glória dele, tá bom? Em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus. Amém e até amanhã.